Pessoal, voltamos com Shangri-La Frontier, capítulo 220, capítulo muito, mas muito misterioso, e com certeza vou precisar da ajuda de vocês para deixar o capítulo, a review ainda mais completa. Então já se preparem para deixar nos comentários aí a opinião e teoria de vocês. Cuidado com os spoilers, tá, galerinha da Novel? Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, vamos continuar crescendo por aqui. Tem mangá na descrição aí pra vocês comprarem, tem alguns em promoção, tem Discord e tem redes sociais pra gente trocar ideias sobre Shangri-La Frontier e outras obras, no Discord também, beleza? Então, rapaziada, bora entender tudo o que tá acontecendo aqui então. No capítulo 219, o Sanraku ele chegou em um lugar onde um holograma começou a rodar um vídeo. E esse holograma é basicamente o conteúdo principal desse capítulo, que é focado num cientista maluco, vamos dizer assim, num camarada que a gente não tem o nome, mas com certeza ele vai ser sim muito importante para a história. Bom, o Sanraku ele consegue completar a missão do Vizashi. No entanto, ele não vai voltar para o Vizashi, mesmo o Vizashi pedindo para ele voltar imediatamente, mas tem ligações aqui, e tem ligações principalmente com os Colossos que já foram derrotados, e eu já vou chegar lá. O cientista maluco, que vai ser o nome que eu vou dar para ele, ele chegou na origem, ele chegou na base de alguma coisa, na base disso, na origem talvez do mundo ou dos deuses. E por que eu falo isso? Porque o próprio cientista, ele fala que os deuses não estão nos céus, afinal de contas eles vieram dos céus, e os deuses estão naquele lugar onde ele está. Isso é interessante porque quando o Tarnid é derrotado, nós temos o Tarnid citando ali os players que derrotaram ele como viajantes do céu. Isso é bem interessante, por quê? Porque nós temos este camarada desse capítulo atual falando que eles vieram dos céus. Então tem alguma coisa aí que tá encaixando. E não só isso, porque nós temos também várias referências do Asaemon neste capítulo. O do Tarnid eu vou deixar um pouquinho pra lá, mas o Tarnid com certeza vai ser sim importante, principalmente aquelas falas finais que o Tarnid disse para os humanos, principalmente relacionado a Bahamut, que tanto o Tarnid quanto o Asaemon citaram o Bahamut. E o Bahamut é novamente citado nesse capítulo, então a gente tem algumas coisas aqui, mas com certeza o foco desse capítulo é no Asaemon, já que até a Setsuna é citada nesse capítulo. E eu quero pontuar o golpe supremo do Asaemon, é Julgamento dos Céus. E novamente vem a parada, de onde vieram os humanos, vamos dizer assim, ou de onde vieram essas pessoas que estão lutando contra os Colossos? Dos céus. Estão lutando contra esses deuses aí, talvez na Era Divina, talvez esses colossos vieram pós-Era Divina para guardar a história, para preservar alguma coisa, enfim. Não sei, mas este camarada com certeza abre brecha para diversas e diversas discussões, beleza? A Emu, quando ela começa a ver esse cientista falando, ela diz que não gosta dele, mesmo que no final do capítulo ela sinta que esse cientista está com uma alma vorpal, mas ainda assim ela não gosta dele. De qualquer forma, o Sanraku ainda quer descobrir o que está acontecendo, e de fato ele está se escondendo alguma coisa. O vídeo que está se passando no holograma é exatamente onde o Sanraku e Emu estão agora. É gravado exatamente ali, e é com certeza um vídeo deixado pelos programadores de Shangri-La Frontier para desenrolar a história. É interessante que o cientista maluco novamente fala sobre esse papo de próxima geração, que é algo citado, que as próximas gerações vão conseguir talvez descobrir o futuro do mundo, ou a origem do mundo. Mas esse camarada não quer esperar para a próxima geração, esse camarada quer fazer isso agora, quer descobrir tudo agora. E até ele cita a Setsuna, que fala que ela é talentosa em propor teorias e coisas do tipo, talvez ligadas a teorias que possam estar por vir, coisas relacionadas à próxima geração. E óbvio, nós temos o Sanraku novamente ligando a Setsuna
do Asaemon. E sim, se vocês pararem pra ver, se eu não me engano, no capítulo 43, o túmulo da Setsuna, tá Setsuna Amatsuki, que é justamente esse nome que é usado por esse cientista nesse capítulo. E agora nós temos dois nomes, Alice Frontier e Julius Shangri-La. O nome do jogo é Shangri-La Frontier. Muito interessante, e eu acredito que esses dois talvez sejam a representação do Bahamut e do Leviatã. Bahamut, que já foi citado algumas vezes, e o Leviatã, se eu não me engano, é citado pela primeira vez. Vocês podem me corrigir aí embaixo nos comentários se eu estiver errado, e aí vocês falam o capítulo que já foi citado o Leviatã, beleza? Eu acredito que talvez esses camaradas possam ser sim as representações do Bahamut e do Leviatã, ou possam meio que terem sido os primeiros camaradas a tentar chegar na origem do mundo. São viajantes do céu que tentaram chegar na origem do mundo e talvez foram impedidos por Bahamut e Leviatã. Não sei, mas Alice é um nome citado por o Asaemon quando o Asaemon estava prestes a ser derrotado. E durante essa citação, o Asaemon ainda fala sobre algum fragmento, e esse fragmento com certeza é o fragmento que o Sanraku usa no final deste capítulo para conseguir mais informações sobre essa área que eles estão. E agora entra na parte do capítulo onde o cientista maluco se autoproclama como salvador da humanidade. Ele é o salvador e mais ninguém. Todos eles vieram do céu, o céu é o nosso domínio, e os deuses residem ali embaixo onde? Nesse buraco que o Sanraku encontrou. Agora nós temos o Sanraku descobrindo os itens, o receptor delta, o transmissor delta e o posicionador delta, eu ia falar beta, mas não. Nós temos todos esses itens meio que num totem, e esse totem é mexido ali, é manipulado por esse cientista no holograma. Só que quando ele começa a se aproximar desses itens, ele começa a ser atacado por alguns monstros. E quando ele começa a ser atacado por alguns monstros, ele entende que talvez o que ele está tentando passar para as próximas gerações, ou o que ele está tentando fazer ali, talvez possa não ser gravado para sempre, ou pode não ficar tão claro. Então, a ideia é que ele instigue a galera que está vendo esse vídeo, esse holograma, a ir lá para baixo. Você tem que me escutar, tudo isso, tudo está lá embaixo, que é basicamente onde ele cita que os deuses estão. Outro detalhe que ele fala nesse capítulo, o cientista, ele fala que olhe para cima e tudo que você irá encontrar é o mesmo velho universo de estrelas. E é interessante, né? Porque, pô, vocês vieram dos céus, ou os céus é relativo, porque se os deuses estão lá embaixo, podemos dizer que o céu é onde o Sanraku tá agora. Não sei, mas aparentemente nós temos algo além, que eles vieram de algo além dessa parte onde eles estão agora. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, é isso que eu estou teorizando. Novamente, Bahamut é citado, mas Leviatã também é citado junto. Mas talvez Leviatã e Bahamut possam... Nós não temos ali a continuação dessa fala, porque o cientista tá ali meio que sendo representado, mas ao mesmo tempo ele também está sendo atacado. E ele é atacado por um tentáculo, por uma cobra, ou enfim, por algo. E esse algo é uma mistura talvez de partes robóticas, de partes metálicas com partes orgânicas. Não entendi, mas nós temos esse cientista sendo atacado e esse cientista está tentando ser impedido de fazer alguma coisa, ou impedido de meio que bloquear o caminho dos deuses, porque o Sanraku ele fala que esse buraco foi fechado pelo cientista. Então ou o cientista queria impedir alguém de sair ou alguém de entrar lá, para meio que talvez deixar todos os conhecimentos da origem só para ele. O próprio cientista ele fala que Julius e Alice, eles precisam ouvir isso. E é interessante porque talvez ele não queria que os dois ouvissem isso, mas agora, em meio a todo esse desespero durante esse ataque que ele tá levando, ele quer que Alice e Julius escutem isso. E ao mesmo tempo, ele quer também que eles entendam que o que os dois estão tentando fazer é basicamente borrifar perfume numa fossa transbordando. O que é uma fossa? Fossa é um lugar onde vai o esgoto de uma casa. Quando você não tem uma
uma região ali com saneamento da prefeitura ou público, você faz uma fossa e aí você tem que pedir para limpar essa fossa. Ou seja, fossa é um lugar muito fedorento, então você vai tentar borrifar perfume numa fossa transbordando. E assim, eu já morei numa casa que tem fossa. É fedorento pra caramba, rapaziada. Você borrifar qualquer coisinha lá não vai fazer efeito nenhum. Por isso que eu falei essa parada, tipo assim, talvez esse cientista tá tentando impedir de algo sair dali. Entende? Algo sair dali. Por que que aquela coisa vai sair dali? Não sei, mas esse capítulo deu bastante dúvida pra gente e com certeza o não sei vai ser a palavra mais dita nesse vídeo, porque assim, é muitas perguntas pra quase nenhuma resposta ou pra nenhuma resposta. Quando esse cientista tá prestes a ser meio que capturado por esse tentáculo aí que saiu e tá atacando ele, ele fala que colocou a programação no dispositivo Delta. E quando o Sanraku pergunta pro Vizashi sobre a origem do mundo, a verdadeira história do mundo, o Vizashi dá logo essa missão pro Sanraku de conseguir esses dispositivos. E por quê? Porque é onde tá, talvez, a programação desse cientista que conte ou detalhe um pouco mais sobre a verdade do mundo. E ele odeia dizer isso, mas ele deixa o resto pra vocês. O que que é esse resto? Talvez seja a origem do mundo. E pra vocês quem? Talvez para as próximas gerações, que ele não queria deixar. Ele queria resolver por conta própria, mas por conta desse ataque, ele vai ter que deixar para as próximas gerações. O holograma acaba, a transmissão acaba e o Sanraku entende que o buraco foi bloqueado. Agora, o Sanraku, ele vai pegar os itens e ele vai usar um item, talvez, que a Arthur Pensilgon deu para ele, que é o globo ocular de captura, que é algo que você vai usar e você vai conseguir gravar tudo que você está vendo. E, obviamente, a Arthur quer lucrar com isso, porque são informações muito, talvez, preciosas para o universo, para a história, para a lore de Shangri-La Frontier, e com certeza vale sim dinheiro, principalmente se você for negociar com o Professor da vida, você vai conseguir lucrar bastante. No entanto, os dados eles estão corrompidos, aparentemente você não vai conseguir ver de novo aquele holograma, ou você não vai conseguir ter mais acesso. No entanto, o Sanraku ele até meio que começa a pensar sobre transportar aqueles dados, por exemplo, num pendrive ou em algum dispositivo de armazenamento que tenha no próprio Shangri-La Frontier. Mas ele acaba descobrindo que tem um buraco, uma forma ali. Me fugiu o nome do que eu queria falar, mas enfim, tem um buraco ali que tem uma forma específica. E essa forma tá muito ligada aos livros de habilidade Seiten, que é o item que ele ganhou ao derrotar o Asaemon. Por isso que o Asaemon, as falas finais, principalmente do Asaemon, são muito importantes. O julgamento do céu, a habilidade mais orgulhosa, mais forte do Asaemon, tem a ver com os céus. E o Viajantes dos Céus, que o Tarnid citou, está prestes a começar a descobrir ainda mais a verdade sobre o mundo. Um dispositivo de gravação da Era Divina com esse formato é o livro de habilidades Seiten, que o Asaemon dropou quando ele foi derrotado. Por isso que essa missão foi dada logo após o Asaemon foi derrotado. O Sanraku só está fazendo agora, mas o Vizashi ele deu essa missão pro Sanraku depois que o Asaemon foi derrotado. Então tem bastante ligação com o Asaemon, mas certamente as informações que nós obtivemos durante a luta do Tarnid são bem úteis. Galerinha, se eu esqueci de algum detalhe, vocês podem deixar nos comentários. Conto com a presença e participação de vocês nesse vídeo, porque foi bastante difícil de fazer, foi bastante difícil de entender as coisas. E se eu faltei alguma informação ou errei alguma informação, pode deixar nos comentários, belezinha? Espero que vocês tenham curtido, tamo junto, valeu e é nóis. Fui!